Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem interessante que fala sobre avisos, né? Avisos sobre enganos nos chamados últimos dias. Isso. A fonte principal que a gente está usando, ela analisa umas tendências que descreve como ocultistas, tipo a nova era. E não só isso, né? Também alerta para perigos dentro das próprias comunidades de fé. Exatamente. Tudo com base na interpretação de textos bíblicos, como 2 Timóteo 3 e 1 Timóteo 4. O livro é Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, do Rick Renner, certo? Esse mesmo. Então, nossa ideia aqui é basicamente entender as características que ele descreve para esses tempos e a natureza desses alertas todos. Tenta tirar o essencial para uma compreensão rápida. Perfeito. Então, vamos começar pelo cenário mundial que a fonte descreve. A base é 2 Timóteo, capítulo 3, falando de tempos trabalhosos. Como é que o autor pega isso? Bom, ele destaca logo de cara que a palavra original no grego chalepos não é só difícil, é mais forte. Mais forte como? Tipo, perigoso, traiçoeiro. Um tempo realmente arriscado, sabe? E aí ele conecta isso com uma lista de características que ele vê hoje em dia na sociedade. Que características seriam essas? Olha, ele lista várias. Amor excessivo por si mesmo, que ele chama de filautos, amor ao dinheiro, filarguros, presunção, orgulho, blasfêmia. Nossa, bastante coisa. Sim, e continua. Desobediência aos pais, ingratidão a charistos e falta de santidade a nósios, tipo falta de respeito pelo sagrado. E ele até dá um nome para essa era, né? Algo como... Geração do eu. É isso. E ele argumenta que a ingratidão, especificamente, é uma porta para a profanidade. Ele faz uma ligação com Romanos 1 para apoiar essa ideia. Interessante essa conexão entre traços de personalidade, quase, e um cenário de risco espiritual maior. E como isso, então, amarra com a ideia de engano ou ocultismo que o livro traz? Então, aí a análise avança para outro nível. O autor argumenta que esses tempos perigosos eles coincidem com o aumento do que ele chama de feitiçaria sofisticada. Feitiçaria sofisticada? Como assim? Ele liga isso aos enganadores, a palavra grega é gous, que aparece lá em 2 Timóteo 3,13. A interpretação dele é que são, tipo, feiticeiros ou impostores muito habilidosos. Ah, entendi. E ele associa essa ideia toda ao que ele chama de espírito de Janes e Jambres. Os magos do Egito que enfrentaram Moisés. Exato. E ele vê uma manifestação moderna disso no movimento Nova Era. Mas o ponto-chave assim que ele levanta é que essa feitiçaria pode ter uma aparência de piedade. Ou seja, pode parecer algo bom, espiritual, atraente por fora. Justamente. Essa é a grande preocupação que o livro levanta. Algo que parece positivo, mas que, na visão do autor, tem uma natureza enganosa por trás. E como ele descreve essa nova era, então? Quais exemplos ele dá? Olha, ele aponta, por exemplo, para a prática da canalização. Canalização. Que ele descreve como um termo moderno para a mediunidade e nota como isso se popularizou, né, em livrarias, na mídia, talk shows. Sim, a gente vê isso bastante. E a alegação do livro é que a nova era usa termos que podem soar familiares, às vezes até bíblicos, como Cristo em vós, ou nomes como Emanuel, Lázaro. Mas com outro significado. Exatamente, com significados completamente diferentes, apontando para uma consciência cósmica ou para espíritos guias, que o autor, claro, identifica como entidades demoníacas. E ele também afirma que esse movimento produz sinais, maravilhas sobrenaturais, para meio que validar as mensagens, sabe? Entendi. Isso nos leva para um ponto bem delicado que você mencionou no começo. O alerta não é só para fora, mas para dentro também, né? O livro fala de enganos dentro das comunidades de fé. Correto, correto. Baseado em Timóteos 4, verso 1, a fonte direciona um aviso bem específico sobre espíritos enganadores, a palavra grega é planos, que sugere algo que desvia sutilmente, sabe? Quase sem a gente perceber. Sutilmente. Isso. E também sobre doutrinas de demônios, didascália, que seriam ensinos habilidosos, mas de origem demoníaca, segundo a interpretação dele. E qual é o risco aí, dentro da fé? A preocupação levantada é que alguns podem acabar se afastando, apostatarão, diz o texto, daquilo que o autor considera o ensino fundamental, a fé.
Por quê? Por achar chato? Talvez por achar a doutrina bíblica enfadonha ou muito teórica. E aí buscam mais as experiências sobrenaturais, entende? Entendi. Então, na ótica do livro, essa busca pelo experiencial, sem uma base sólida na doutrina, na palavra, seria um caminho perigoso. Essa é a tese central dele. O autor bate muito na tecla do equilíbrio. A palavra e o espírito, não um sem o outro. Equilíbrio. Sim. O perigo que ele destaca é justamente buscar o sobrenatural sem ter esse alicerce firme das Escrituras. Isso poderia levar os mesmos enganos que ele aponta lá na Nova Era. Faz sentido a preocupação dele nesse ponto de vista. E ele até contesta a ideia de que o tempo do ensino profundo já passou. Ele cita Hebreus 5,12 e até o pedido final de Paulo pelos pergaminhos, lá em 2 Timóteo, como prova de que o estudo bíblico continua sendo crucial. Interessante essa defesa do estudo contínuo e a figura de Janes e Jambres, os magos lá do Egito. Como ela entra nessa argumentação toda? Eles são usados como um modelo, um arquétipo do confronto entre o poder divino, que ele considera autêntico, e a imitação enganosa. Como um caso de estudo, digamos. Exato. O ponto que o autor tira de Êxodo 7 é que esses magos eles conseguiram replicar alguns dos milagres de Moisés no começo. O que deve ter confundido muita gente na época, imagino. Com certeza. Mas, segundo o relato bíblico, o poder de Deus prevaleceu no final e expôs a limitação, a falta de inteligência, a palavra grega é anoia, que ele traduz como desvario dos magos. E qual a lição disso para hoje, segundo o autor? Manifestações falsas ou enganosas. Uau! Fascinante como a fonte conecta tudo isso. Bom, para a gente resumir, então, o nosso Deep Dive de hoje. Sim. O material do Rick Renner que a gente explorou, ele pinta um quadro dos tempos atuais como sendo potencialmente perigosos, né? Sim, marcados por um declínio moral específico que ele detalha. E pelo surgimento de espiritualidades como a nova era, que podem ser atraentes, mas que ele vê como enganosas. Exato. E, ao mesmo tempo, tem aquele alerta forte para os próprios buscadores espirituais mesmo dentro da fé tradicional. Para não se desviarem dos ensinos fundamentais na busca por experiências com Deus, por poder espiritual genuíno. Isso. O que nos deixa com algo para pensar, né? Se a fonte enfatiza tanto essa necessidade de discernir entre o genuíno e o enganoso no sobrenatural, usando as escrituras como critério, que tipo de perguntas ou, sei lá, filtros a gente poderia usar hoje? Pois é. Para avaliar diferentes ensinamentos ou experiências espirituais que a gente encontra por aí, seja dentro de estruturas religiosas mais formais ou fora delas. Uma boa reflexão para levar daqui.